Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e estamos aqui para estudarmos um texto dos irmãos Herbert e Mariana Aleixo, cujo nome é Sonda-me, ó Deus. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação da União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece 365 meditações, uma para cada dia do ano. São textos devocionais escritos a partir de porções da Bíblia, que é a palavra de Deus, para inspirar, confortar, confrontar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. São gotas de esperança diárias que promovem transformação e crescimento. Não fui eu que escrevi o texto, vocês sabem, foi o irmão Heber e a irmã Mariana Aleixo. O que eu vou fazer então? Vou ler para vocês e contar aquilo que eu entendi. Sempre deixando claro que tudo que eu falo é de forma leiga e não tem nenhuma pretensão assim teológica. Realmente o meu desejo é compartilhar o meu devocional com vocês, tá bom? Quero pedir que, se puderem, façam o seu trabalho aí como missionários urbanos e compartilhem o nosso devocional com outras pessoas, para que elas também possam ser abençoadas em ouvir a palavra de Deus, tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que esteja conosco nesse devocional, para que possamos tirar o máximo proveito dele, tá bom? Ó Deus, que nós possamos aprender com o irmão Davi a importância de nos colocarmos diante de Ti e pedir que realmente o Senhor possa sondar o nosso coração. Que nós possamos ser sinceros nesse pedido, porque é algo muito grandioso. O Senhor tem misericórdia de nós, que nós possamos aprender muito com a lição de hoje. Que esse devocional venha realmente a nos transformar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje leremos o Salmo 139, que é uma oração muito profunda do irmão Davi, o rei Davi. Nessa oração ele reconhece que Deus conhece cada detalhe da sua vida. Ele sabe que Deus conhece os nossos pensamentos, as nossas palavras e conhece os nossos caminhos. Deus nos formou no ventre e nos sonda continuamente. E o irmão Davi sabia disso, né? E ao final ele pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum mau caminho e guia-me pelo caminho eterno. É uma oração e tanto, né? Então a gente vê aí que quando o irmão Davi pede para Deus sondar o coração dele, ele está disposto a ter um coração moldado por Deus, pelo Senhor, né? E Deus conhece tudo. O Salmo mostra que não tem nada oculto diante do Senhor. Ele vê além das aparências e conhece, o íntimo do nosso coração. Humildade para ser sondado. Davi não teme ser examinado, mas ele se abre para que Deus revele as áreas que precisam ser transformadas. Que muitas vezes a gente sabe que precisa de transformação, mas não quer que Deus mexa, né, nos pecados prediletos. E Deus revela as áreas que precisam ser transformadas, né? Então a gente tem que ter uma disposição para a mudança. Um coração moldável é aquele que não resiste à correção, mas deseja ser guiado pelo caminho eterno. Confiança no Criador. Como Deus nos formou desde o ventre, Ele sabe exatamente como nos aperfeiçoar. Adoração e entrega. O adorador verdadeiro não apenas louva a Deus, mas também se rende ao processo de ser moldado, permitindo que Ele, o Senhor, alinhe a sua vida à vontade divina. Isso não é nada fácil, né, irmãos? Eu reconheço. Qual é a palavra de encorajamento que eu deixo para vocês? Bem, que o Salmo 139 vai nos inspirar a viver com o coração aberto, disposto a ser moldado pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, estamos no final de janeiro, mas que neste ano você permita que Deus sonde os seus pensamentos e revele o que precisa ser transformado e guie seus passos pelo caminho eterno. Um coração moldável é um coração que floresce na presença de Deus, tornando-se cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Que a sua vida seja um altar de entrega, onde cada dia seja uma oportunidade de ser moldada pelas mãos do Criador. Amém? Então vamos ler o Salmo 139. E diz assim: Ó Senhor Deus,
Tu me examinas e me conheces. Sabes tudo o que eu faço. E de longe conheces todos os meus pensamentos. Tu me vês quando eu estou trabalhando, quando estou descansando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale, tu sabes o que eu vou dizer. Estás em volta de mim por todos os lados e me proteges com teu poder. Eu não consigo entender como tu me conheces tão bem. O teu conhecimento é profundo demais para mim. Onde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde eu posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se eu descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o Oriente ou viver nos lugares mais distantes do Ocidente, ainda ali a tua mão me guia. Ainda ali tu me ajudas. Eu poderia pedir que a escuridão me escondesse, que em volta de mim a luz virasse noite. Mas isso não adiantaria nada, porque para ti a escuridão é escura e a noite é tão clara como o dia. Tu não fazes diferença entre a luz e a escuridão. Tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo, porque deves ser temido, tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando eu ainda nem conhecia, nenhum deles existia. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos. Eles são tantos. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia quando acordo. Ainda estou contigo. Ó Deus, como eu gostaria que tu acabasses com os maus. Gostaria que os homens violentos me deixassem em paz. Eles falam mal de ti. Contra ti falam coisas ruins. Ó Senhor Deus, como eu odeio os que te odeiam. Como desprezo os que são contra ti. Eu os odeio com todas as minhas forças. Eles são os meus inimigos. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Sonda-me, ó Deus. E o versículo escolhido pelos dois, o Éder e a Mariana Aleixo, é o 23, que diz: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, eles dizem que sempre ficaram impressionados como a Bíblia apresenta o irmão Davi, o rei Davi, né? Um homem com profundo amor por Deus, mas que apesar disso pisou na bola pra caramba, cometeu muitos pecados graves. Ainda assim, o que marca a vida dele, a história dele, é a maneira como ele buscava Deus. A resposta que o irmão rei Davi ele tinha de Deus e como ele se quebrantava, se arrependia diante do Senhor. Esse salmo aí que a gente acabou de ler, o Salmo 139, revela um coração maravilhado com a grandeza divina. O irmão Davi, o rei Davi, ele reconhece a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Ele se emociona quando ele contempla como ele foi formado na barriga da mãe dele. Ele fica emocionado por tudo que Deus faz, e ele fica indignado como aquelas pessoas que não acreditam a Deus o rejeitam, como que essas pessoas podem rejeitar um Deus tão grandioso. Mas no final do Salmo, ele volta os olhos para ele mesmo. Ele entende que também é falho, também precisa de transformação. E a oração do irmão Davi, do rei Davi, é a seguinte: sonda-me, ó Deus. Esse pedido é super sincero e revela o que? Um coração disposto a ser moldado. Ensina-nos que, apesar de nossas falhas, dos nossos erros, de tudo que a gente faz errado, a gente pode encontrar em Deus a resposta aos dilemas mais profundos da nossa alma. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Quem conhece a grandeza de Deus, reconhece sua própria fragilidade e clama por transformação. Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que temos que pedir ao Senhor para sondar o nosso coração, para nós que somos sinceros nesse pedido, para nós, a gente sabe que o abraço é super possível e temos que abraçar os nossos irmãos.
Quero que você fique atento aí que temos um versículo para decorar, um versículo muito importante, que é 1 Coríntios 3,16, que vai falar como que a glória de Deus vai se manifestar, né? E diz assim: somos o templo onde o Espírito Santo habita, se move e manifesta a glória de Deus. Então nós somos quem podemos manifestar a glória de Deus. O Espírito Santo habita em nós, se move e manifesta essa glória. Então, decora esse versículo, tá, irmão? 1 Coríntios 3,16. E agora eu fecho aqui, me despeço deixando a frase do dia, que foi escrita por Augusto Nicodemos, que é o seguinte: arrependimento não é quando você chora, é quando você muda.